Então, oi, Gabi. Boa Oi, noite, tudo bem? boa noite. Deixa eu ajeitar aqui. E aí? Então, tudo ótimo. Daqui a pouco a gente já vai fazer as apresentações aqui, mas primeiramente agradecer a vocês a presença mais uma vez, né? Como eu sempre digo, Obrigada. é muito bom a gente estar juntos, é a forma que a gente tem de se encontrar agora e é sempre ótimo. Ah, a gente recebe pouca pergunta antes de começar a live. Então, eu queria reafirmar que é bastante importante a participação de vocês. Quanto mais vocês puderem participar, mais legal vai ficando aqui para a nossa conversa, tá? E o nosso tema de hoje, né, a gente vai falar de neonatologia e sobre a interação do sistema respiratório e sensório motor na UTI neonatal. E esse é um tema muito caro, né, para qualquer pessoa que trabalha com RTA, porque a gente sabe que trabalhar com um bebezinho, a gente está trabalhando com o futuro de uma vida, né? Então, não que seja mais importante do que outros pacientes, mas tem essa responsabilidade enorme. A gente está ajudando a definir o futuro de uma pessoa, né? Que por enquanto é um bebezinho bem novinho, bem pequenininho, com suas características, especificidades. E eu convidei a Gabi para falar um pouco sobre o assunto, para a gente conversar aqui, porque desde que a gente se conheceu, quando a Gabi veio fazer o curso de RTA, ela já trabalhava no TI neonatal e a gente teve uma interação bacana, assim, dela me falando muito sobre como foi o aprendizado dela em relação a esse cuidado mais global e a interação desses dois sistemas, o respiratório e o sensório motor. Então, eu queria pedir para a Gabi se apresentar, né? E logo em seguida falar um pouco para a gente como que foi a experiência de ter contato com uma forma de fisioterapia respiratória que pudesse ter a abrangência que ela estava buscando como profissional. Boa Você, Gabi. noite. Tá dando para me ouvir direitinho? Tá dando para me ouvir Eu tô, direitinho, Mari? eu tô te ouvindo, eu tô te ouvindo bem. Pronto. Então, a minha formação foi muito, desde o quinto semestre de faculdade, que eu tô enfurnada no UTI. No momento, todo mundo sabe da dificuldade disso acontecer no UTI neonatal, né? Assim, na minha época, antes era muito difícil. Hoje até pode ser um pouquinho mais fácil, mas antes era muito difícil a gente conseguir um estágio, alguma coisa na UTI neonatal. Então, a minha primeira oportunidade foi em UTI adulto. Então, lá aconteceu toda a minha formação. Mesmo antes de eu pegar até a matéria na faculdade, eu já estava lá. E a minha formação foi muito voltada, como eu posso dizer assim, muito distante do corpo do paciente, dentro desse contexto, né? Então, assim, a gente entendia muito dos respiradores, a gente sabia avaliar gráficos, é, lógico que a gente mobilizava o paciente, a gente acreditava que essa mobilização gerava uma melhora na performance ventilatória, isso tudo era feito, certo? Mas o entendimento de que era necessária uma terapia, uma visão de terapia global, né, que incluísse o corpo dentro desse contexto e não só os pulmões, ainda era distante, né? E isso sempre me incomodou, né? A gente chegava num ponto onde se dizia assim, aqui a gente não tem mais o que fazer. Era um contexto em que a gente tinha muitos diagnósticos funcionais de incapacidade. E isso sempre me inquietou, né? É, eu tive a sorte de ter a formação dentro de um contexto de questionamentos, certo? Eu posso agradecer isso, né? Eu vim desse contexto de por que caiu a saturação,
necessita de uma reavaliação. Sempre tive essa visão de buscar, de ser inquieta com isso, e a minha formação foi desse jeito. Mas chegava no Aham. meu limite, existia um limite para isso, que eu me incomodava, não, eu quero mais. E, sobretudo, a minha dificuldade em tocar o paciente, né? Eu acho que isso você lembra. Isso Aham, você sim. lembra. Então, eu não sabia como tocar, né? A gente não aprende isso. E acabava que eu ficava muito distante, porque eu tinha medo por não saber, né? Se o que eu ia fazer podia piorar o paciente, ou se existia alguma coisa a mais que eu pudesse fazer para ajudá-lo, né? Para melhorar aquele contexto. E o RTA, ele abriu as minhas possibilidades, né? Eu consegui ver que nem tudo era incapacidade, né? Que muita incapacidade é uma disfunção ou uma limitação, certo? Porque tem muita coisa que a gente pode fazer mesmo pelos pacientes mais críticos, né? Eu fiz o RTA em 2012 e desde então eu não saí mais do de Conceito. tentar do conceito, de tentar evoluir dentro desse método. Não é à toa que eu fiquei atrás da Mariângela, Mari, como é que eu faço isso, como é que é isso? E fui buscando, fazendo formações. E eu me lembro que teve uma bebezinha que eu assisti dentro da UTI, que foi um marco para eu ver que, nossa, eu já tinha feito o curso, né? E a gente mantinha um contato, eu mandava os casos, a gente discutiu muitos desses casos. E ela estava muito grave. Tem gente mandando pergunta, só para você, que eu não vou conseguir acompanhar. E eu me lembro que era ela não tinha feito ainda a correção, mas ela tinha uma hérnia diafragmática. E eu estava super ávida, eu tinha acabado de fazer o curso, tinha pouco tempo, não me lembro. Mas eu estava super ávida, né, para saber, e muito angustiada, porque essa paciente era uma paciente especial para mim, filha de uma colega e uma amiga pessoal. Então eu tinha mais ainda aquela angústia de o que eu poderia fazer para aquele paciente. Então era uma paciente que estava sendo preparada para, não, tinha voltado, estava voltando do centro cirúrgico. Quando Ô, eu, Gabi, oi, posso lembrar uma coisa que você me falou na época? pode, Que claro. eu acho que você me falou isso, que a mãe foi desaconselhada a continuar com a gravidez. Você leu aí, né, que a Sim, Cris Tobias escreveu: Oi, Cris, tudo bem? Quanto tempo? já melhorou, Cris? Melhorou? Vou tentar pôr aqui mais. Cris, tá melhor? Dá pra ouvir melhor Ela já agora? escreve. Eu acho que Tá. sim. Tá menos E barulho. Então, que ela foi desaconselhada as- a continuar, né, com a com a gravidez, gestação, isso. com E a gestação, porque eles achavam que ela era incompatível com a vida, aquela hérnia que aquela bebê tinha, né? exatamente, na verdade essa hérnia foi diagnosticada bem tardiamente, então ela tomou um baita susto e obrigada, já vi, tá melhor. E a gente, então a gente recebeu aquilo, né, no susto, e essa menina acabou indo parar lá comigo, né, na UTI em que eu trabalhava, e por sorte eu estava de plantões seguidos, e a Mariângela estava disponível no momento, e eu mandava para a Mari, e a Mari via coisas que eu falava, meu Deus, onde é que essa mulher tá vendo isso no corpo dessa criança? Eu falava, gente, meu Deus, como foi? Eu lembro, ela tinha acabado de chegar, né, do centro cirúrgico, e ela estava muito grave, estava completamente curarizada, né, sedada, e eles dão esse tempo para poder melhorar, cicatrizar um pouquinho, né, para deixar a paciente voltar a respirar, então ela estava ventilada, enfim. Aquele tipo de paciente que você diz, não tem nada para eu fazer. Eu vou ali, vou tentar posicionar o melhor que eu faça, né? Ela já estava assim, mas é até um paciente que todo mundo fala assim, ei, não chega perto não, porque é um paciente que está grave, acabou de chegar do centro cirúrgico, você vai fazer o que por ela? O que você tem para fazer por ela? Eu falei, gente, não é possível que eu não tenho Aham. nada para fazer para essa menina. E aí eu, atazanando a vida da Mariângela, né, óbvio,
E aí ela falou, não, Gabi, essa menina tá em uma extensão muito grande, eu me lembro disso. Aí eu fiquei olhando para a paciente, olhei de um lado do berço, olhei do outro, falei, extensão? O que que ela viu extensão? E minha senhora, minha Nossa Senhora. Aí você foi me mostrando, olha como é que tá o tórax dessa extensão, pensa em como tá. O som, Gabi, o seu som tá ficando ruim. Peraí, vou tentar tirar para ver se A imagem também. melhorou, gente? Fica bom assim? Tá, tá melhorando. Tá melhorando a Tá? imagem. Sim, Melhorou? tá, Pronto. melhorou. Eu lembro que você me falou assim, Gabi, essa menina tem muita extensão no tórax. Essa menina tá em muita extensão. Aí eu falei, extensão? Por que essa criatura tá vendo extensão nessa menina, minha gente? E vamos olhar, e eu reavaliei a menina e fui buscando, fui posicionando e fui entendendo que eu podia melhorar aquele corpo o melhor que eu pudesse para o momento que essa criança começasse a entrar na ventilação. Então foi isso que eu fiz. E a performance dela foi maravilhosa, né? E eu tive a chance de acompanhar essa criança a longo prazo, né? Ela hoje tá bem grandinha, já tem tempo isso. Deve ter uns 4 E aninhos essa menininha. já tem uns 4, 5 anos. E eu me lembro que isso mudou completamente, porque foi a minha forma de enxergar as minhas possibilidades dentro de uma UTI neonatal, né? E até onde eu poderia ir, né? Dentro do contexto do cuidado, né? Qual o meu papel ali, né? É Então, interessante também a gente ressaltar aqui, né, Gabi, que a gente está falando de um caso bastante complexo, uma hérnia diafragmática. Hoje tem muita gente tratando hérnia com RTA, né? Tem um médico paulista, um neuropediatra, desculpa, um cirurgião pediátrico que Pedro, opera a grande maioria das hérnias no Brasil, né? Dr. Pedro Munhoz e algumas mães vêm de outros países também para que ele opere e ele só indica RTA. Então tem muitas vezes, hoje mesmo a gente estava procurando, né, junto com a Mariana Serra, alguém que tivesse RTA em Cuiabá. Parece que só tem uma pessoa para encaminhar um bebê com uma hérnia diafragmática. Não é um bebê fácil de tratar. Não é para... Assim, você tem que se dedicar mesmo a entender, porque claro que tem ali, não é só a extensão, né, Gabi? não, foi um Vários dos exemplos. sinais, né? É uma caixa torácica alterada pela cirurgia, é um diafragma roto, né? Que vai ter que ser refeito pelo cirurgião. O doutor Pedro já esteve no encontro de RTA uma vez, deixou bem claro que além da hérnia, a cirurgia também passa a ser uma outra situação para contribuir com a disfunção respiratória por causa dessa mexida grande que acontece na mecânica respiratória quando da cirurgia. Mas uma pessoa está perguntando aqui se nas primeiras 72 horas Já vi. Posso extremo eu responder? posso fazer RTA. O que você me diz, Gabi? Super pode. Livinha, a gente tem muito contato, eu e a Lívia Tavares, né? A gente já conversou algumas vezes sobre isso. Muitas pessoas têm insegurança, né, do que a gente pode fazer com o bebê dentro das primeiras 72 horas, por conta de toda a proteção que a gente tem que ter, né, de cuidado, principalmente pela questão da neuroproteção. O RTA, qual era o problema da fisioterapia dentro desse contexto, nessas primeiras 72 horas? O que a gente oferecia para esse RN antes? Né? Então, no momento em que eu tenho um entendimento de um conceito em que é global, que os manuseios, eles são muito sutis, né? São manuseios muito finos, muito refinados. Eu não vou fazer nenhum manuseio brusco que possa prejudicar esse cérebro, né? Que a gente tem que ter o maior cuidado possível. E Então, não não vai tem tirar o bebê de supino, não vai tirar a cabeça da não posição, faço porque rotação de jeito exatamente, nenhum, a pelo gente amor de Deus. tem que ficar claro que você Não, pode
fazer o RTA, você pode melhorar a respiração e toda a preparação sensório-motora do bebê sem mexer com ele, Isso. né? Perfeito. Isso Sim. é importante porque senão as pessoas que estão nos assistindo aí, elas podem pensar, ah, então eu posso fazer RTA, eu posso fazer RTA em decúbito lateral ou em prono? Não. Não, nas primeiras 72 horas vai ser um mínimo manuseio em supino com a cabeça alinhada, né? Exatamente. E vendo sempre esse bebê num contexto geral, ou seja, tentando manter ele o máximo dentro do padrão flexor. Isso é fazer integração sensório, motora e respiratória. É ver esse bebê num contexto geral, né? Eu não vou ali só tratar os pulmões desse bebê ou a respiração desse bebê. Eu vou cuidar do cérebro desse bebê, eu vou posicionar bem esse bebê, eu vou dar o máximo de vantagem mecânica dentro desse posicionamento, né? Então, isso que tem que ser feito para um bebê dentro desse contexto. Então, sim, Lio, é super indicado, não há riscos para esses bebês, faço muito, atendo sempre. Óbvio que a gente tem que ter bastante cuidado a, a, com a mão, com o peso da mão, como a gente vai, onde a gente vai pôr a nossa mão. Então, todo esse cuidado a gente tem que ter, porque a gente está manuseando o bebê que é mais frágil, né? Mais imaturo. Mais risco não E há. Gabi, eu acho muito importante a gente falar aqui de assim, uma evolução histórica da fisioterapia neonatal. Óbvio que a gente quer muito que isso alcance o mundo inteiro, né? E eu acabei de ver um comentário da Drica Elias aí que falou que acabou de ver pessoas fazendo compressão em cima de distorções torácicas, que a gente sabe que, bom, não seria indicado nem sem distorção, né? Sempre dá. Especialmente, mas ao longo do tempo parece estar ficando cada vez mais bem entendido para o fisioterapeuta neonatal, para o profissional que quer realmente se formar e ser bom em neonatologia e no segmento de bebês, que o rol de responsabilidades de um fisioterapeuta neonatal não é ventilar o paciente, né? Então a gente tem aqui uma série de atribuições do fisioterapeuta e que a gente pode ir discutindo, né? E vocês também que estão nos assistindo podem dar as opiniões de vocês, mas assim, a gente colocou aqui a neuroproteção em primeiro lugar. Tá? Não adianta você achar, eu estou com um paciente aqui que está com um problema respiratório X e eu vou ultrapassar qualquer limite da neuroproteção porque eu acho que isso que eu estou fazendo vai melhorar a respiração dele. Isso tem que ser considerado algo não possível mais, porque as informações que a gente tem, eu estava comentando esses dias numa live, que a primeira vez que eu vi um vídeo de humanização na UTI neonatal foi em 1989. Então, o NIDCAP, Gabi, 89, muito tempo atrás, muito tempo. Então, tudo que a gente conhece hoje como esse cuidado que foi chamado humanização aqui no Brasil, né? Que é o cuidado sensorial com o bebê na UTI, com o ruído, com o toque desagradável, nociceptivo, né? Com o frio, com, enfim, a iluminação. Tratamentos não farmacológicos para controle da dor, né? Que hoje se Sim, fala muito. a Cris Tobias está falando aqui que tem um artigo de 83 sobre hidronanel. Então, tem gente trabalhando há muito tempo, para preservar o cérebro desses bebês. Então, a neuroproteção é uma das nossas funções. A outra é a redução do esforço e do gasto de energia, do esforço muscular ventilatório e do gasto energético, porque algo que a gente precisa muito é fazer com que esse bebê se desenvolva e que ele ganhe peso, né? E para ele ganhar peso,
ele tem que gastar pouca energia. A gente vai falar de tudo isso. Porque o passo seguinte, depois de o bebê... Pessoal, tá tudo bem aí, Gabi? Gabi, tá me ouvindo? Uma coisa aqui. Vocês estão me ouvindo, gente? Ah, Gabi. Gabi de... Vocês estão me ouvindo, gente? Eu tô chamando a Gabi de novo. Ela já Aí, tá entrando. voltei. Beleza. Pronto. Então, estava falando, eu parei aqui exatamente na parte de garantir a possibilidade de uma alimentação sem riscos de broncoaspiração, né? Garantir que esse bebê ele sofra o mínimo possível com refluxo gastroesofágico, por exemplo, garantir que ele tenha um sono adequado. Então, as atribuições de um fisioterapeuta numa UTI neonatal, né, como minimizar o tempo de ventilação mecânica e oxigenoterapia, porque a gente sabe que isso tem uma relação com atraso no desenvolvimento ou condições de risco para paralisia cerebral, né? Minimizar as doenças crônicas. Então, o rol de responsabilidades mesmo, eu É enorme. gostaria de chamar assim, é enorme. E depois de um tempinho a gente vai discutir aqui a estimulação sensório-motora, porque a gente tem conversado sobre isso, é uma coisa um pouco controversa, né, Gabi? Então, Sim, fala um sim. pouco da sua experiência nessa descoberta desse rol de responsabilidades, e eu acho que a gente não pode deixar de lado o fato de que nem sempre você está trabalhando com pessoas que, eu vou colocar entre aspas, acreditam nisso. E a Cris fez uma pergunta: por que será que não passam essas informações que existem há tantos anos? Então, não é uma questão de você não acreditar, é uma questão de você estar desatualizado. É de Sabe estar sabe uma desatualizado. coisa, sabe o que é uma coisa que eu acho que todo profissional que trabalha na UTI neonatal deveria, em algum momento, acompanhar algum bebê a longo prazo. Sabe, o Sim, que me fez realmente sentir a importância do que a gente faz lá dentro, seja no controle de todas de tudo isso que você falou agora, né? No controle de dos estímulos, né? Dos ruídos, do toque, foi esse acompanhamento a longo prazo, né? Esse acompanhamento me abriu os olhos do quanto a gente pode gerar impacto na vida dessas pessoas, porque não é só essa criança que a gente atende, é uma família inteira, né? Então a preocupação de como esse cuidado é dado lá atrás é muito importante, né? Mesmo que você seja o profissional a dizer, gente, tá muito barulho aqui. Gente, não conversa aí não, vem conversar um pouquinho aqui. Vocês querem falar? Fala distante da incubadora, né? Não põe nada e em cima da incubadora. Sim, tem vários trabalhos, né, mostrando a importância de ações preventivas. A gente já sabe o que vai acontecer com os bebês, especialmente os prematuros, mas não são só os prematuros. Quantos bebês que são que termos, são termos, asfíxicos exatamente, e se tornam bebês com sequelas neurológicas, né? exatamente. Fala, Gabi, senão eu vou falar É, muito. sequelas neurológicas, sequelas sensoriais, né? Isso é uma coisa que eu tenho sempre sinalizado para você. A gente De tem muita doenças respiratórias também, né? não, doenças respiratórias, né? A gente, às vezes, algumas pessoas falam assim, essa criança é muito agitada, né? Essa criança, por que que ela é muito agitada? Né? Essa criança que às vezes foi um bebê termo lá atrás, mas que teve que passar um tempo nessa UTI, e hoje é uma criança extremamente irritada, é uma criança que não aceita bem o toque, né, ou que tem alterações comportamentais, ou atrasos no aprendizado. Então, a gente já tem isso, né, bem descrito, a gente já tem estudos que falam sobre isso, mas quando a gente
atende e a gente realmente acompanha, a gente vê, meu Deus, a gente tem que realmente ter uma atuação diferente. Então, junto com o RTA, né, eu fiz esse trabalho com muitas crianças a longo prazo e eu fui vendo o quanto isso é importante, essa atuação e essa visão global do paciente, né, que vai além da questão só um ponto de atuação. A gente tem que ver essa criança de uma forma integral, né? Esse indivíduo que está ali e que vai ser um adulto amanhã e que é uma família que está esperando essa criança, né? Qual condição a gente vai entregar essa criança para essa família? Enfim, quando a gente pensa, por exemplo, em uma criança, em um cuidado que outra coisa, Vale, desculpa. Outra coisa que você falou lá atrás e que eu fiquei de falar, a questão do ganho de peso. Você falou sobre a questão energética, do gasto energético. A gente tem muito problema lá na frente com crianças em relação a ganho de peso. Então, a gente tem um trabalho que é dificultado em relação a evoluções das questões dos marcos motores por uma questão muscular, porque a gente não tem músculo nas crianças. As crianças não ganham peso, tem muita dificuldade para ganhar peso porque elas têm dificuldade para respirar, né? Então, esse cuidado e essa visão global, né, que eu tenho um paciente que precisa respirar bem para se movimentar, né? Essa visão tem que estar lá na UTI neonatal. Então, todo o cuidado que eu vou prestar para essa criança. Só um pouquinho, Gabi. Deixa eu perguntar para ele se travou para todo mundo, porque travou para a Aline. Eu tô te ouvindo bem. Eu também estou te ouvindo bem. Então acho que só foi o dela, só. Desculpa te Então, interromper. nada. Essa visão, ela tem que estar lá na UTI neonatal. Então, todo o cuidado que eu vou prestar para essa criança tem que ver primeiro qual a condição que ela respira, né? Então, eu vou fazer os estímulos que são protocolos da minha instituição, vou. Mas como eu vou fazer esses estímulos é que importa. Como eu faço dentro do método que eu trabalho e que eu acredito, né? Eu vou fazer sempre lembrando que a prioridade é que ele respire bem, que ele tenha o mínimo gasto de energia, né? Que ele sempre mantenha as estruturas mais próximas do corpo, né? Que eu jamais tire ou gere qualquer distorção nessa caixa torácica. Então, essa é sempre a minha preocupação. Tá rindo de quê, Mari? Tô falando cheia Eu de tô rindo assim, né? ó, porque é só para a gente trazer para o debate uma questão seguinte, que muitas fontes a gente acaba lendo e muitos profissionais têm uma visão que o padrão flexor ele tem um grande benefício de acalmar o bebê, com certeza, né, de dar uma informação sensorial parecida com o que ele tinha no útero. Lívia, a gente já vai te responder, tá? De fazer RTA com luva, tá bom? Eu já vi sua pergunta aí 2 vezes. Anotei aqui. E é muito importante a gente colocar aqui, e eu não sei se a gente tem também aqui numa live o tempo de tecnicamente falar sobre como o padrão flexor ele é importante para o desenvolvimento. Ele é o primeiro grande marco do desenvolvimento, né? Então, o que vai permitir que esse bebê se desenvolva de uma maneira mais fácil contra a gravidade? É ele já estar contra a gravidade, com os membros um pouco contra a gravidade. E a partir do momento que ele tem um padrão flexor, ele também vai usar braços de alavanca curtos e vai manter o centro do corpo estável para que a respiração dele não seja perturbada pelos movimentos. Eu estou explicando de uma maneira assim bem assim pequena, né? Porque é gigante isso que acontece. Simplesmente ao nascimento de um bebê, ele já vem tão preparado para respirar e para se desenvolver, né? Faz suas pequenas adaptações, mas o padrão flexor que a gente estimula e mantém dentro de uma UTI neonatal, através de posicionamentos, ele não tem só essa intenção de acalmar o bebê,
de, Organizar. de diminuir o estresse dele, né? Mas tem uma relação enorme com a diminuição do gasto de energia para respirar também. Perfeito, Não sei Mário. se Era você quer isso. responder perguntas, Gabi, ou você quer falar Eu, alguma coisa que está na sua cabeça. Fala. eu quero primeiro falar que a mãe da bebê que está aqui falou com a gente, da mãe da Yasmin. Obrigada, Carol, pelas palavras. Sempre me emociona muito falar da sua filha, do caso da sua filha. Foi uma paciente muito importante que mudou a minha vida e foi um divisor de águas na minha profissão. Viu? Muito obrigada por toda a credibilidade. É, Então, Mário, o conceito RTA, né, ele me trouxe toda como eu poderia ver esse paciente como um todo, como eu poderia prestar esse cuidado, levando em consideração tudo isso que você falou aí. Eu posso fazer o estímulo tátil sinestésico no bebê? Posso, né, desde que eu respeite sempre a biomecânica respiratória e que eu não gere esforço para essa criança, porque o que ele precisa basicamente é ter uma respiração tranquila, né? Para que ele ganhe peso, para que ele se desenvolva, né? E os outros estímulos possam ir acontecendo, porque o bebê ele vai evoluindo à medida que ele vai experienciando, né? Não existe esse contexto de exercício para bebê, né? O bebê ele evolui à A gente medida ouviu isso esses dias, né, Gabi? que ele vai Exercício para bebês. experimentando. E a gente fica pensando, como assim passar um exercício para a família fazer com o bebê, né? O Exatamente. Sandro está dando um oi para a gente, ó, que ele entrou aqui para nos assistir. Oi, Tudo Sandro. bom, Sandro? E uma outra coisa, Mari, que eu acho importante a gente falar, né? Aqueles bebês que muitas vezes eles se movimentam, eles são muito inquietos, ou eles se movimentam muito para trás, né? Não é porque esse bebê ele criou o hábito de se movimentar para trás, né? É porque Tem esse bebê motivo. tem um motivo, né? E a gente tem que buscar qual o motivo para a gente poder tratar essa criança. Então, é uma criança que tinha muita falta de ar, ela tinha muito desconforto respiratório, então a única forma que ela conseguia respirar era indo para trás. Então, Ela era essa é muito prematura e tinha muito baixo tônus flexor, então se ela tem pouco tônus flexor, ela vai ceder à gravidade e vai mais para trás, né? né? Então, não é porque existe um estímulo constante nos músculos posteriores, de forma nenhuma. Isso é porque o bebê, em algum momento, ele sofreu alguma situação que o fez, né, se movimentar desse jeito. Então, às vezes, é a única forma que o bebê consegue se movimentar. Né? Então, a gente precisa tirar esse bebê dessa condição. A gente tem como fazer isso? Tem. Tem muita coisa que a gente pode fazer. Principalmente entendendo como é que ele foi parar ali, né? Exatamente. E não, tipo, ele tá aqui, eu vou tentar tirá-lo porque ele criou um hábito ou porque, enfim, quaisquer outros motivos. Mas, assim, existem motivos reais para que um bebê vá para a extensão. Ele pode ter um refluxo que incomoda e traz dor. Todo prematuro tem baixo tônus flexor, ele vai tender a se Aqui, estender. Robin. O bebê que respira com esforço vai tender a se estender. E, Gabi, a gente vai ter que começar a responder pergunta, ó, pro Vamos. Nibele. Nossa, olha, E, a Zimar tava falando que já ouviu várias vezes dizer que é pirraça. Fala sério, né, gente? Eu tive que mandar esse falar sério, desculpa. ó, oi, Mari Komatsu. Amor por essa mulher. Pensar como o bebê se organiza para receber. Pensar como o bebê se organiza para receber estímulos, precisa estar respirando bem. Foi isso? Você achou aí, Mari? Ah, peraí. Para receber estímulos tipo sensório-motores, Eu acho que sim. Eu é acho que porque sim. a nossa visão de estimulação sensório-motora ela é bastante diferente da visão talvez mais predominante ou que eu poderia dizer assim que dentro da estimulação sensório-motora na UTI neonatal, mesmo com bebês cronificados, Perfeito. raramente
um fisioterapeuta que entende bem o RTA e o desenvolvimento de um bebê vai mover esse bebê. Vai querer que ele faça passagens de postura, ou que ele role, ou que ele controle a cabeça, ou que ele... Se ele está numa UTI ainda, ele tem uma alteração clínica que não permite que ele gaste energia, ou ele tem também toda uma alteração biomecânica que faz com que a movimentação dele seja tão compensatória negativamente. E esses dias eu estava ouvindo uma aula muito boa com a Camila Torriani, que até vai repetir, e ela chamou a atenção bastante para a questão da gente vigiar os estímulos com muitas compensações, tentar não deixar que isso aconteça, né? Porque a plasticidade cerebral, ela não é só positiva. Os estímulos que não são positivos também são assimilados, né? Então, Exatamente. vocês podem olhar no canal do RTA, tem alguns vídeos tratando bebês, e vocês vão ver que até os bebês que já fazem alguns movimentos, o que a gente... Caiu o celular? A gente vai Tchau. trabalhar para que eles realmente desenvolvam o padrão flexor antigravitacional. Isso é importantíssimo para conter a deformidade torácica que o bebê está fazendo por respirar em esforço. É importantíssimo para que ele assimile esse padrão flexor que vai criar uma força anterior para que ele depois consiga desenvolver a extensão e um bom controle de cabeça, e não aquele controle de cabeça que a Exatamente. gente já viu várias vezes nas redes Inúmeras sociais, vezes. sabe? Profissionais falando, olha como ele está controlando a cabeça. Isso Pô, ele está sentado assim. Tá ótimo. A gente está fazendo mobilização precoce, que é o que mais angustia, né? Porque não é sim, assim, a gente não está falando mal de ninguém, não é uma crítica assim para ferir ninguém, mas é uma angústia que a gente tem em ver isso acontecendo com a criança, né? Pelo menos é o que me incomoda, né? Quando eu falo e quando eu vejo. Ver que isso acontece com. e é a questão também de o que a gente estava comentando aqui, e a Cris também concordou com leituras já muito antigas, né? O quanto que você precisa saber sobre qualidade de movimento para você trabalhar com o bebê, porque você está construindo. Exatamente. E não é construindo um movimento para o nada, você está construindo um movimento para a função. É a Exatamente. função que você está edificando num bebê, né? Então, Essa é é preciso conhecer muito o desenvolvimento sensório-motor e trabalhar para que ele seja qualitativo, com baixo gasto de energia e com maior índice de aprendizado que o bebê possa ter, né? Exatamente. Essa questão, Mari, também, quando a gente pensa, porque as pessoas ficam muito atreladas a marcos motores, né? Eu acho que a Cris também estava falando sobre isso. E a minha grande dificuldade quando eu vejo, quando eu assisto crianças faço follow-up, né? Quando eu acompanho a longo prazo, é quando existe uma angústia muito grande, né? E os pediatras também estão muito atrelados a marcos motores e não a qualidade. Não tem essa visão de que o desenvolvimento é uma construção e que para que uma outra coisa aconteça, depende de algo lá atrás. Então, uma coisa vai gerando a outra, né? Não se pode pular etapas, a gente tem que ir construindo essa criança, construindo esse desenvolvimento, né? Como você falou, edificando. E é muito difícil, porque existe a angústia do profissional que assiste, dos outros profissionais que assistem, que nem sempre tem a mesma visão que a gente. Existe a angústia da família, né? Que quer ver uma criança andar o quanto antes, sentar, comer e andar. Sentar, comer e andar. Eis as Comer, nossas... sentar e andar, né? Comer, sentar e andar. Não, mas alguns médicos têm entendimento de que para comer eles precisam sentar, né? Então, aí tem o aperto de mente, ele precisa sentar, ele precisa sentar, ele precisa sentar. Enfim, mas é uma construção, a gente vai fazendo esse trabalho pouco a pouco até a gente chegar lá. Mas, Mari Komatsu, eu espero que a gente tenha respondido a sua pergunta, né?
existe muita coisa que a gente pode fazer para um bebê, mesmo ele estando em desconforto, assim, porque o que eu acho que ela está se referindo realmente, Mari, são a bebês crônicos, né? Então, ele está em desconforto, mas é um bebê que está ali há muito tempo. Eu não vou fazer nada da parte sensório-motora, né? Assim, eu não vou fazer outra coisa, né? Sendo o RTA uma Sim. estimulação sensório-motora também, né? Porque a gente que Ah, tem a formação, a gente entende isso, né? Que no momento que a gente está ali atendendo, a gente já está fazendo a estimulação sensório-motora. Gabi, olha, eu anotei bastante coisas aqui. Eu acho que seria legal a gente responder algumas perguntas, porque a Sim. live fica boa quando ela é interativa. E a última pergunta que fizeram aqui, que é sobre teleatendimento, que a pessoa disse, eu sei que é mais focada na UTI. A gente vai ter semana que vem uma live sobre teleatendimento, tá? E aí você fica atento aí no canal do RTA, que a gente vai falar sobre teleatendimento. Vamos conversar com uma fisioterapeuta, a Luísa, do Rio, que vai falar bastante sobre essa experiência desse momento, tá? Aí eu vou falar algumas coisas, algumas perguntas, Gabi. Eu não sei se foi quem foi o Danilo que perguntou sobre tempo de atendimento Eu de vi. um bebê neonatal. Oi, Dan, Pode tudo responder. bem? Dan foi, acho que foi o Dan que fez uma residência no hospital em que eu trabalho. Ele chegou a me acompanhar há um tempo. Você viu, rapaz? A gente, a gente faz uma organização do nosso plantão, né? Então a gente sabe, pensei que tivesse travado. Então a gente sabe os pacientes que a gente vai gastar mais tempo e os pacientes que a gente vai gastar menos tempo, né? Então a gente pode organizar o nosso plantão de forma que a gente priorize os pacientes que precisam de mais tempo, de mais do nosso tempo, né? E a gente conduz os outros, né, da melhor forma possível, mas que demandam menos da gente porque a condição deles vai ser outra, né? Então, Aham. a gente consegue dar assistência para todo mundo dentro do método RTA, a gente consegue dar um atendimento bom, às vezes, sem gastar tanto tempo, né? E a gente tem a questão do posicionamento dentro da UTI, que também é uma forma de manutenção do nosso trabalho, né? Quando a gente tem uma visão, quando a gente consegue atender dentro do método e entender o que a gente está fazendo, a gente consegue fazer com que o que a gente fez se perpetue naquele corpo por um tempo. E isso a gente faz através do posicionamento também, Dan. Enfim, eu tenho uma experiência de conseguir conduzir muito bem, né? É óbvio que existem plantões e plantões, vai acontecer algumas intercorrências em algum momento que eu, né, possa não conseguir em um plantão, né, ou em um turno atender do jeito que eu gostaria todo mundo, porque quem trabalha em UTI, em terapia intensiva, sabe que intercorrências acontecem e pode mudar o tempo todo o que a gente planejou, né? Na verdade, a gente tá ali, às vezes a gente vai ter que apagar incêndio em alguns momentos, mas dentro do meu contexto, geralmente eu consigo, né? Na minha rotina, eu consigo dar assistência, eu gasto em torno, às vezes, pacientes mais tranquilos, a gente gasta 15 minutos, 20 minutos, e a gente já faz um trabalho maravilhoso, Dan, com esses bebês. A gente já consegue fazer muita coisa. Ô, Gabi, sobre o tempo também, eu acho que é importante a gente deixar claro para as pessoas que estão nos ouvindo que quanto menos você faz esse trabalho global com o bebê, mais chance ele tem de ir evoluindo em comorbidades, em alterações biomecânicas, em alterações sensoriais, alterações do padrão flexor, e se tornar um bebê cada vez mais estressado, irritado. E se a doença também for difícil, porque eu acho que assim, a gente não pode deixar de considerar que muitas vezes não se entende realmente o que o paciente tem. Então, fica uma dificuldade de abordagem, né? Se você não entende bem o que ele tem e não tem as ferramentas para acessá-lo, esse é um bebê difícil. E mesmo tendo, existem bebês de muito estresse ou graves, como um que colocaram aqui agora, que você vai demorar mais tempo. Sim, Você sim. pode ter a maior experiência do mundo que você vai demorar 1 hora, 40 minutos com aquele bebê.
Porque até você Exatamente. conseguir entender, acessá-lo de uma maneira tão sutil que o estresse dele te permita entrar Uhum. nele, no corpo dele, na vivência que ele está tendo, né? E que você tecnicamente faça manuseios que reduzam o estresse. Eu estou falando de estresse, é desconforto respiratório, é desconforto geral no corpo, é irritabilidade. Isso pode demorar um tempo, tá, gente? Então não é. Os bebês não são iguais. Eu acho que há uns anos É, atrás a gente já é. estava ali. Não, mas é porque, Mari, eu gosto de falar assim um pouquinho, dar um tempo, porque as pessoas também criam muito aquela coisa de que demanda muito tempo e que por isso não é viável atender com o método, entendeu, Mari? Da assistência. Então, o que eu queria é deixar claro que existe. Foi bom você ter falado, porque existem realmente, né? Eu deveria ter frisado isso, que existem bebês e bebês. Mas tem aqueles bebês que a gente vai gastar mais tempo e aqueles bebês que a gente vai gastar menos tempo. E com isso a gente consegue, né, dar uma assistência a todo mundo dentro dessa organização, né? Quem demanda Claro, eu mais. acho que a gente precisa inverter a ordem das coisas, porque eu, claro, já ouvi muito essa pergunta na minha vida, ou às vezes até não como pergunta, às vezes até como assim, o método RTA não serve porque demora. O que talvez não sirva muito bem aos pacientes é o sistema nos Exatamente. quais eles estão à mercê de de uma única possibilidade de ter um fisioterapeuta para 10 num plantão. Isso. Isso é muito pouco fisioterapeuta para muito paciente, né? E numa UTI. Então, eu creio que a gente vai chegar lá, quanto mais a gente persegue a qualidade, o olhar global, quanto mais a gente vai modificando quem está ao redor. Né? Ontem eu ouvi uma live de uma médica com uma físio falando de RTA. Né? A Camila, ela está aqui nos Que ouvindo. legal. Então, muito legal. E a médica falando RTA, RTA, RTA. Quanto mais se entende sobre o que a gente está falando, maior vai ser a valorização. E eu creio que o fisioterapeuta dentro do hospital possa chegar um dia ao que aconteceu fora, em algumas cidades. O que acontece? Ninguém mais está ganhando pouco para atender com a RTA. Né? Os convênios estão pagando um valor justo, quando o paciente não tem dinheiro, está sendo judicializado. Então, o fisioterapeuta também precisa ter tempo e ser mais valorizado pelo que ele está fazendo. Afinal, você vai estudar, você não vai fazer só RTA, você vai fazer uma série de cursos para você entender o desenvolvimento, né? E você precisa ser valorizado por isso. Nossa, tem muita coisa. Ó, vamos falar de uma coisa aqui. Ô, Mari, deixa eu só Luva, voltar fala. só uma coisa. Sobre o que você falou de entendimento e uma pergunta que a gente respondeu lá atrás. Muita gente acha que a gente não tem o que fazer em muitos pacientes porque eles não entendem o que a gente tem para fazer. Né? Então, à medida que eles vão conhecendo o método, o nosso trabalho, né, eles vão entendendo as nossas propostas. E talvez esse entendimento de que nesse momento a fisioterapia não serve, na bronquiolite a fisioterapia não serve. Em pacientes até 72 horas da fisioterapia vai fazer o quê? Né? Então, no momento em que a gente explica aos colegas o que a gente tem de proposta para o paciente, eles entendem, eu tenho certeza que a gente vai ganhar muito mais espaço, muito mais confiança, muito mais credibilidade. E valorização, né? Que é o que a gente merece. Porque eu acho que a valorização ela precisa acontecer Acontecer. para os Claro, profissionais que estão em busca, e são muitos profissionais que estão em busca. Ô, Gabi, exatamente. ao Paulo Correia, querido, Daiane, um Ô, monte de gente Paulinho. aqui. Que legal. Eu acho que a gente vai ter que fazer outra live, hein? Mari, vamos responder a pergunta da Luva, da Lívia, que a Lívia deve Vamos, estar responde louquinha. aí. Liu, realmente, né, a gente é muito menos confortável, né, atender de luva, mas é necessário, né, ainda mais hoje, agora, nesse momento, a gente não pode nem deixar de falar de EPIs, né, os EPIs são super necessários. E
a gente tem como sim usar a luva. Se a gente usar a luva bem justinha na mão, né, a gente consegue ter a percepção do que está acontecendo embaixo dela, né? É óbvio que não é igual a gente estar com a mãozinha sem a luva, mas a gente consegue fazer um trabalho legal, a gente consegue atender legal, e a gente vai sempre olhando a resposta do que a gente está fazendo, né? Isso é nosso guia. O que o corpo do paciente está nos respondendo, né? Fica mas assim, tá melhorando a ventilação, a saturação melhorou, a frequência diminuiu, né? Tem algum sinal de esforço, ela está usando mais musculatura acessória, então o corpo vai nos guiando se aquilo está tendo resultado ou não. Então você vai percebendo. Fique tranquila que dá para usar, para atender sim com luva. Tenta sempre usar só uma luvinha mais justa. Pronto? Respondi? Respondeu. Agora vamos lá. Tem uma pergunta aqui. É a sua experiência na UTI que você trabalha, Gabi, se os bebês com plaquetopenia, se é suspensa a fisioterapia deles? Mari, travou? O seu, eu tô te ouvindo. Mas vocês estão me vendo? Não, né? Parou aí. Vendo não muito bem, mas ouvindo, sim. Tudo bem, então. Então eu vou falar. Não, a gente não tem restrição por plaquetopenia, não. Assim, a gente sempre acompanha. Peraí. Tá, peraí. Agora o som tá bom. A imagem tá travada, mas o som tá ótimo. Você quer que eu tente Tá? entrar de novo? Não, não. Não, Ah. não tenta, não. Porque assim, ó, a gente tá com pouco tempo. Se o pessoal quiser, ai, não sei, né? A Gabi tem um bebezinho, a gente não pode Não, continuar mais. tudo bem. Tá tudo controlado, tá tudo dominado aqui. Tá tudo controlado. Tá. É porque Enfim, a gente pode entrar de novo, se vamos, na hora que cair a live, porque tem muitas perguntas aqui, Gabi, vamos muitas. responder, Mari. Vamos responder. Vamos, eu já fiz alguma ou não? Não, você fez uma falando sobre a plaquetopenia. Posso responder Sim, essa? Não, responde essa. a gente sempre tem uma troca muito grande com os outros profissionais, né? Então, principalmente com o médico que está assistindo esses bebês. Então, quando a gente percebe que esse bebê tem alguma contraindicação que seja, mas assim, ó, para a questão do RTA, isso não vai gerar nenhum impedimento, certo? A gente vai fazer, a gente vai posicionar bem esse bebê, a gente vai melhorar a mecânica ventilatória dele, vai tratar, vai ter toda essa visão. Agora, é óbvio que qualquer outro estímulo mais acentuado, se tiver indicação para essa criança, né? No caso, tirar esse bebê de um incubador, a gente não vai fazer, né? Então, outros cuidados, outro tipo de assistência a gente não vai dar. A gente vai tentar manusear esse bebê o mínimo possível, né? Mas não tem contraindicação de usar o método no atendimento dessa criança, nenhuma. Sim. Respondi? Respondeu, Gabi. Agora tem uma aqui que é Prunibelli. É um assunto que eu Ah, adoro. Bebê que eu adoro. Ainda não tá aparecendo aqui, tipo, faltam não sei quantos segundos, deixa eu ver. Mas deve estar faltando pouco. Você quer responder, é, Gabi? para o Unibelli. Bem, eu tive já algumas experiências nas maternidades que eu trabalhei, né? A gente usa muito o posicionamento para melhorar a mecânica ventilatória, né? A gente usa a faixa abdominal, inclusive o último bebê que a gente assistiu no hospital que eu estou atualmente, a gente chegou a usar a faixa abdominal, né? A dificuldade realmente é durante o cuidado, né? Porque para toda a equipe, diante dessa faixa, às vezes dificulta um pouquinho, e foi um bebê que tinha outras comorbidades e tinha outros dispositivos que a faixa meio que deu uma dificultada na manipulação. Mas a gente teve bons resultados, né? E o RTA tinha muita resposta, mas era um bebê que tinha é, outros fatores, né? Que dificultaram uma boa evolução. Porém, sempre tivemos bons resultados, Mari, eu acho que você pode falar melhor, porque eu realmente atendi poucos para o Unibelli. Eu atendi alguns na maternidade que eu trabalhava antes, e nessa que eu estou agora, eu acho que eu atendi só uns 2 casos de Prunibelli. E acabou que eu fiquei um pouco
não acompanhei o caso de perto, entende? Eu atendi em alguns momentos. Então, quando a gente foi avaliar a faixa, eu cheguei a avaliar, a dar uns pitacos e tal. A equipe tinha essa visão de usar a faixa, né? E foi bom isso, a gente teve bons resultados. Enfim. Quer falar um pouquinho Eu, da faixa abdominal? Quer falar um pouquinho? eu quero falar um pouco desse bebê, né? Porque eu acho que vale a pena para todo mundo pesquisar ou tentar conhecer algum paciente com Pronibele mais velho, tá? Porque esses pacientes sobrevivem, né? Mas como eles não têm uma pressão abdominal Abdominal. adequada para contrabalançar a pressão pleural, a deformidade que se instala nessas crianças, que passa a ser mais um fator de esforço respiratório, é uma deformidade enorme. E depois, vai, além do esforço e da limitação ao exercício, porque vai chegar um ponto que é tanta deformidade que você pensa, ele não tem esforço, porque ele não está. Mas ele já se deformou completamente e a gente vai avaliar o esforço na limitação ao exercício que esses pacientes têm. E um outro fator, gente, constrangimento social, de ter uma deformidade enorme, né? Então, eu estou falando tudo isso para vocês, quando tiverem um bebezinho com Pronibele na UTI neonatal, para posicionar esse bebê em prono o mais rápido possível e usar a faixa, né? Porque o prono, eu sei que às vezes tem uns bebês que tem aquela barriga espalhada, É muito isso espalhada a dificuldade. muito espalhada é difícil, mas se você não tem a faixa ainda, use um rolinho na coxa femoral para levantar um pouquinho o bumbum do bebê e coloca rolinhos laterais para Uhum. conter suavemente o abdômen, vai acabar em 28 segundos. A gente pode voltar, a gente vai voltar, tá, Vamos. gente? É, E a faixa, eu vou dar o nome para vocês da faixa que é a selecta. menos tensa, né? Que é uma faixa da Selecta, embora você possa usar numa situação de urgência e pelo interesse, Não tem nada tá? a ver. Ó, a Drica acabou de escrever aí, Eu Selecta, vi, tá bom? selecta. Mari, eu queria responder uma Oi. pergunta da Elza. Elza, já chegou aí? Deixa eu ver se a Elza tá aí. É, o que é que ela quer que você faça? Alguém te pediu? A Maíra Nunca te faz uma pedi nada. masterclass, nunca te pedi nada. Ou é um pedido maravilhoso, Maíra. É, a Elza, a gente até atende algumas pacientes fora né, não no contexto hospitalar, ela é fono, Mari. Ela tinha muito até interesse em fazer o curso para conhecer um pouquinho mais. Ela tá aí, eu não sei se a Elza já entrou, eu gostaria de responder com ela presente, não sei se ela entrou ou não. Enfim, ela perguntou como é que funciona o RTA com o trabalho da fono, se existe, se é possível, enfim, é muito possível. A Maria até falou sobre isso lá atrás, sobre a importância do nosso trabalho na questão da deglutição, da coordenação, da respiração e deglutição, né? Então, eu faço isso muito, tem fonos que trabalham comigo no hospital e que a gente já fez trabalhos muito importantes com esses bebês, tanto eu quanto a equipe inteira, né? Tem muita gente com formação na equipe que eu trabalho, então a gente sempre faz um trabalho em conjunto, geralmente quando as fonos elas vão fazer o estímulo oral, eu vou junto e vou auxiliando esse bebê na parte respiratória enquanto ela vai fazendo o estímulo oral. E a gente tem respostas maravilhosas. Tenho que fazer mais registro, né, Mari? Fale aí. Tem que Eu registrar. já tô falando isso faz tempo, né? Olha, tem uma. Eu não lembro mais quem falou assim, ó, posicionamento na UTI neonatal é a melhor coisa? Não, necessariamente é a melhor coisa. O posicionamento é essencial, mas o posicionamento só não trata o bebê, né? Porque assim, se você tem um bebê que tem, por exemplo, um pneumotórax, você pode buscar a melhor maneira de posicioná-lo, mas só o posicionamento não vai ajudar a expandir aquele pulmão que está colapsado, né? Se você tem um bebê que está hiperventilando as bases,
porque ele fez uma cirurgia abdominal, o posicionamento somente não vai mudar. Então, o posicionamento é super interessante. Aliás, eu já estou bem decidida a fazer um curso online aqui de posicionamento do bebê na UTI neonatal, né? Não sei ainda quando vai ser, mas não vai demorar muito, não. Porque eu acho que é um assunto interessante e ele pode ser aberto para todo mundo que ainda não fez RTA também, né? Porque tem alguns assuntos que não tem como a gente abrir para todo mundo, porque os profissionais realmente não vão entender, ou a gente vai ter que ficar voltando em explicações para quem já entende, né? Então, o posicionamento é essencial não só para o desenvolvimento sensório-motor, mas existem posicionamentos específicos, como a gente falou agora há pouco. Para o Nibele. O que falta para o Nibele? Pressão abdominal. Essa é a doença respiratória do Pronibele. Então, o que eu tenho que dar para ele? Um posicionamento que aumente a pressão abdominal, mas que não aumente excessivamente e se torne uma sobrecarga. Um bebê que E eu comentei ontem, desculpa, não, deixa desculpa eu só eu. falar isso. Um bebê com Pierre Robin, que tem aquela micrognatia e aspira a língua. Esse bebê tem que ficar em Tem. prono. Isso. Mandatoriamente precisa ficar em prono, né? Então, Ou um bebê com traqueomalácia. uma traqueomalácia, existem posicionamentos que são extremamente necessários para determinados quadros clínicos, mas o Exatamente. posicionamento sozinho, ele não vai produzir o resultado que a gente consegue produzir com o tratamento. Gabi, vou E mandar uma para você. ele, e ele nos auxilia também, mas uma coisa importante, né, que eu falei também um pouquinho lá atrás, depois do nosso atendimento, esse posicionamento pode propiciar digamos assim, a continuação do resultado que a gente teve com o nosso tratamento. Exatamente. Aí, as minúcias disso só fazendo o curso da Mari, porque é complexo. Olha, tem um comentário, eu acho que as dificuldades respiratórias, né, elas aumentam as deformidades e prejudicam a motricidade fina, com certeza, né? Isso acontece. Deixa eu ler aqui o que a Polly Morgado está Isso, tô lendo. falando. Mari, Gabi, para mim foi fundamental a visão que o RTA nos oferece, que posicionamento não se refere a uma mudança de decúbito, e sim a uma conquista. Exatamente, Polly. Isso, o posicionamento muitas vezes se conquista. Depois eu quero comentar algo sobre trocar o bebê de prono, se a gente tiver tempo para outra posição. Mas, Gabi, eu tenho um caso aqui de um bebê que eu não lembro Sim. quem foi, um paciente que foi prematuro extremo, baixo peso, obviamente, está internado há 5 meses, tem idade de corrigida de quase 2 meses e está na ventilação de alto fluxo e eles não conseguem evoluir com esse bebê. Tá, ele está em ventilação de alto. É um bebê crônico, né? Deve ser um displásico, foi um prematuro, não é isso? Deve ser um broncodisplásico, não é isso? É um Muito prematuro extremo. provavelmente. Está com 2 meses de corrigida, está em ventilação de alto fluxo e é um bebê que eles estão com bastante dificuldade para evoluí-lo, né? Sim. Assim, claro que falta um pouquinho de informação para a gente aí para entender melhor esse bebê, mas se você quiser falar um Vamos pouco. tentar. A gente já teve muitos bebês assim, a gente tem acesso à ventilação ao alto fluxo, né? A gente teve alguns bebês assim. Eu acho que o mais importante do método, né, primeiro, nesse contexto, é a continuação do tratamento. É broncodisplásico, tá, Gabi? Ela tá falando, sim, broncodisplásico. Quem é? É alguém conhecido? Ah, Mariana Dantas. Mari Dantas. Oi, Mari. Acho que eu conheço você. Enfim, a principal, a principal coisa do tratamento desse bebê, o principal item que eu acho, é a questão da continuação do tratamento, né? A gente tem que dar uma assistência a esse bebê durante um plantão, por exemplo, mais vezes. A gente tem que trazer a enfermagem para o cuidado, porque é um bebê que a gente tem que minimizar os gastos energéticos, então, porque provavelmente é um bebê que tem dificuldade de ganho de peso, e a questão do ganho de peso dificulta a saída dele do respirador, né, do alto fluxo.
Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que chamar a enfermagem, quando eles forem dar o cuidado, a gente vai junto, a gente tem que estar sempre atento a como isso está acontecendo, a como o cuidado está sendo prestado, né, para que ele não sofra mudanças bruscas, né, para que ele não entre em estresse demasiado. Então, todo esse cuidado, assim, tem correlação com a questão respiratória? Tem. É disso que a gente está falando. É isso que é a integração do sistema sensório, motor e respiratório também. Faz parte do nosso cuidado essa atenção, principalmente para um bebê assim. Então, eu acho que a maior dificuldade e o que vai facilitar tirar ele desse suporte é que o atendimento seja dado continuamente. Como é que eu posso dizer? Você assistiu esse bebê, você vai posicionar ele bem, você vai prestar atenção quando o cuidado for dado para ele, a troca de fralda, o banho, para que o mínimo de energia seja gasta com outras demandas, né? Para que ele melhore o ganho de peso, para que esse sistema respiratório se restabeleça pouco a pouco, as pressões vocês vão conseguindo reduzir assim, né? E aí você consegue tirar da ventilação. Foi assim que a gente conseguiu, e a sorte que a gente tem de ter uma equipe inteira que conhece o método e que trabalha nesse contexto também, né? Sim, Mari. Então, ela colocou que a maioria faz RTA, mas eu queria só acrescentar alguma coisa no que você disse, Gabi. É Irritabilidade. que Ó, esse... Hã? Quê? ela fala que a grande dificuldade de manusear essa criança é pela irritabilidade. É Então, justamente isso. esse bebê que é muito irritado, a gente tem que descobrir um caminho. Só que eu falar para Cíntia, eu tô de olho aqui, tá? A gente vai ser a próxima. É, a gente precisa tentar descobrir um caminho que você acesse o corpinho dele de um jeito tão suave e tocando em algum lugar que você já alivia esse desconforto respiratório, que ele te deixa continuar, tá? Então, é preciso começar sutilmente, porque num bebê como esse, você precisa trabalhar a deformidade torácica que ele já tem, porque ele já é um bebê rígido. Então, ele Uhum. está com um aprisionamento aéreo gigante. Tudo que ele faz traz irritabilidade, porque o corpo dele é muito desconfortável. Como a maioria não sabe disso, porque assim, não são só vocês fisioterapeutas mesmo, tendo RTA, fazendo com cuidado, mas ele é manuseado por outras pessoas, outros profissionais. E esses outros profissionais, eles têm os motivos deles. E às vezes eles não entendem o motivo que a gente demorou tanto para entender, que é o motivo da existência daquele bebê, do corpo dele, de como ele se sente desconfortável. Mas tecnicamente, eu quero te dizer que é preciso, eu usei essa expressão uma vez com umas físios atendendo um bebê fibrocístico, um bebezinho fibrocístico entubado numa UTI neonatal. É preciso que a gente tenha coragem de atravessar uma noite escura. Quer dizer o seguinte, eu vou continuar e eu vou conseguir, eu vou levar esse aprisionamento aéreo a um nível mais baixo. E para isso é necessário descobrir onde eu toco nesse bebê, que ele me permite e eu vou conseguir ir alongando os músculos acessórios da INS e regenerando um pouco a possibilidade do diafragma dele de trabalhar para que ele saia desse esforço brutal. Porque quanto mais esforço ele tem, mais ele vai ficar estressado, né? Então é aquele bebê que chamam de tomara que não falem mais sobre os bebês, né? Que o bebê é irritado, que ele é um siri na lata. O bebê não é nada disso, gente. O bebê é uma vítima, muitas vezes, de um conhecimento que ainda está sendo construído em relação ao que ele precisa. E olhar para um bebê e enxergá-lo é algo que a gente precisa trabalhar para alcançar. Precisa trabalhar para alcançar. Porque esse E enxergar não é só eu ter compaixão pelo bebê, é um bebezinho, que lindo, eu amo a fisioterapia neonatal. Não, você tem que estudar muito, muito, muito mesmo. E eu já falei isso várias vezes aqui. Não é só estudar no livro, é estudar
com mestres, né? Essa semana eu vou fazer uma live aqui com uma mestra minha, né? De com quem eu aprendi muita coisa quando eu era bem jovem, com a Ci Veronese, vai ser depois de amanhã. A gente vai continuar respondendo ainda algumas perguntas, mas convido vocês também a assistir amanhã a mãe terapeuta, Aline Medeiros, que vai falar sobre os efeitos do RTA na vida do filho dela com paralisia cerebral, né? Então, eu recomendo que vocês gastem um tempo com esse bebê, sabe? Se Precisa ficar um dediquem, tá? tempo maior com ele, tá? Gabi, vou te mandar mais uma aí. Tem uma mãe, Mari, que de um bebê, ó. Te lembra alguém, Gabi? Foi um bebê que, com um caso desse que a gente atendeu lá e que era exatamente assim, como um caso muito parecido, né? Lembra, Mari? Lembra muito alguém. Eu atendi um bebê assim em Belo Horizonte, e eu fui lá e atendi só uma vez, quando eu estava dando um curso. E depois de um tempo, o ano passado eu voltei lá e perguntei para as físios dessa UTI que tinham me pedido para ir lá dar uma olhada nessa bebê. Aí eu perguntei como foi. Ela falou, depois do seu atendimento, ela melhorou assim, tipo, e teve alta logo, sabe? Mas claro que não tem como a gente exigir que tecnicamente a pessoa saiba tanto com um curso básico de RTA. A gente sabe que não dá. E a gente não está tendo mais oportunidade de fazer curso avançado em neonatologia, porque nenhuma UTI neonatal deixa entrar um grupo de fisioterapeutas que não pertençam àquela UTI, né? Então, quem fez curso avançado sabe o quanto isso foi importante, né, Gabi? Difícil. Você foi uma das pessoas que fez curso Importantíssimo. avançado. A Gabi não se apresentou devidamente aqui no início, porque tem gente que sabe que ela é instrutora do RTA porque fez curso com ela, mas para os que não sabem, eu quero informar que a Gabi é instrutora do RTA já há alguns anos, né? E teve um comentário aqui que é muito importante a gente desenvolver esse olhar e esse trabalho para que a aspiração não seja tida como exclusiva da fisioterapia, né? E uma pessoa perguntou, tem alguma contraindicação de RTA na UTI neonatal, Gabi? Não, nenhuma. A gente falou sobre a contraindicação em plaquetopenia, a gente falou em bebês até 72 horas, que são todas as possibilidades de uma contraindicação, e eu disse a vocês que não há contraindicação, nunca tive nenhum evento que me fizesse justificar, e isso eu falo assim, sem nenhum interesse por trás disso, é realmente a minha experiência clínica, e não há, a gente pode fazer tranquilamente. Lógico que a gente vai estar sempre respeitando as especificidades do momento da criança, né? Para dar essa assistência. Travou. Eu sei que está travado, mas vocês estão me Não, ouvindo, né? é só a sua imagem. Então, tranquilo. Várias pessoas aqui falando que queriam fazer o avançado, gente. Eu sinto muito. A gente tenta, aí alguém fala, nossa, na minha UTI vai dar certo. E daí a gente escreve, tem toda uma burocracia, né? No fim, não dá certo. Deixa eu só ver um comentário aqui. Já fiz RTA em um paciente com osteogênese imperfeita, grave, e que a Maria ajudou muito e tive muito sucesso. Que legal. E assim, ó, a Monique, que deve estar aqui nos assistindo ainda, ela está atendendo uma adulta, que é uma fonoaudióloga com osteogênese imperfeita, e que está adorando e se sentindo muito, muito melhor com o tratamento. Eu vou responder Ótimo. a faixa Fábio Fuan, que o Paulo perguntou, e depois Paulo. mais uma pessoa perguntou. Eu, particularmente, prefiro não usar, tá? Porque eu acho que ela não tem a elasticidade suficiente para aplicar pouca carga para o paciente. Porque assim, ó, o que a gente quer gerar com uma faixa abdominal? A gente quer gerar tônus. A gente quer gerar uma forcinha como se fosse o tônus. E o nosso tônus, quando a gente inspira, ele relaxa o suficiente, mantém um pouco de tônus, mas relaxa
para que o diafragma possa descer. Então, durante muitos anos a gente usou uma faixa que se comprava só nos Estados Unidos, que as faixas são para enfaixar joelho, cotovelo, né? E até que eu descobri a faixa Selecta aqui. Então, a Selecta, das que eu conheço, é a que tem menor tensão e que a gente pode gerar realmente aplicar essa forcinha, como é a do tônus, assim, aquele envolvimento no abdômen, tá? Aquele aconchego. Quanto tempo aplica o RTA no RN na incubadora? Olha, a Gabi respondeu essa pergunta, tá? Não depende de se ele está na incubadora ou não. Não sei se a sua pergunta foi relacionada à possibilidade de hipotermia do bebê, né? Mas um bebê bem conduzido, geralmente você vai precisar pouco tempo de atendimento com ele, 15, 20 minutos. E os bebês mais crônicos, com comorbidades, um bebê broncodisplásico já evoluído na doença, aí você vai precisar um pouco mais de tempo, mas esse tempo vai diminuindo quanto mais você vai ganhando, Um bebê quanto que mais ele vai esteja, evoluindo. Mari, Fala, um Gabi. bebê que esteja em ventilação mecânica, uma coisa não está dissociada da outra. A gente pode atender e deve atender pacientes que estão em suporte ventilatório. Tenho muitos bons resultados com desmame, pacientes que evitam intubação, que já estão em fase que muitas vezes já cheguei a pegar pacientes que com gases horríveis, com médicos já indicando a intubação, e a gente conseguiu reverter isso. Então, só para ficar claro que não existe a dissociação de quem faz e quem trabalha com o método RTA de aspiração, né? Que as pessoas acham que a gente não aspira, né? E de pressão positiva. Quando há necessidade, sim. O resultado que a gente tem, que eu tenho tido com o método, é precisar de menos pressão positiva, né? Então, o que para o paciente é muito bom, para a evolução dos quadros é muito bom, né? Então, eu acho que é um ponto importante da gente falar aqui, que é uma dúvida constante das pessoas e algo que as pessoas sempre acham que está separado, RTA e ventilação mecânica, RTA e aspiração, então, Aspiração. aspiração, lembrando que a secreção é com frequência. Sim, e eu acho que é fundamental para quem ainda não conhece de perto o método é entender que existe sim, quando a gente trabalha com RTA, uma preocupação com o acúmulo de secreções pulmonares ou de vias aéreas superiores. Mas a maior preocupação é o esforço, principalmente nessa população. Porque ele só faz esforço porque ele tem uma disfunção e uma doença respiratória. Agora, o que a gente precisa? E como consequência, ele vai ter secreção, acúmulo de secreção. O que a gente precisa é entender, porque os bebês têm doenças respiratórias diferentes. Eles têm uma doença respiratória de base, que é o baixo tônus, né? É ainda a imaturidade da parede torácica. Então, isso cria uma doença respiratória restritiva, né? Isso gera uma doença respiratória restritiva e os pulmões ainda não estão bem desenvolvidos. Agora, esse bebê pode desenvolver doenças obstrutivas, ele pode ficar ainda mais restritivo se ele fizer uma telectasia, enfim, se ele tiver uma cirurgia abdominal, ele vai tender a hipoventilar porque está faltando pressão positiva no compartimento abdominal. Então, é conhecer a biomecânica normal, a biomecânica disfuncional, o desenvolvimento, o poder do padrão flexor e do tônus em relação ao volume pulmonar, enfim, é um mundo lindo, né, a neonatologia. Muito lindo. E, assim, uma coisa só que eu gostaria de frisar é que esse conhecimento, né, e esse cuidado que a gente presta para o bebê, já vem, está dentro do método RTA, do conceito RTA, a integração desses sistemas, o sistema sensório, motor e respiratório. Então, é só para a gente não fugir muito, né, a gente focar um pouquinho nessa parte, que é uma demanda grande que as pessoas têm,
em acreditar ainda que a fisioterapia ela tem que ser dividida em motora e respiratória, e é isso que o conceito RTA traz, foi algo muito discutido, inclusive naquele encontro de cuidado global que a gente fez foi há 5 anos, Mari? 5 anos. Uhum. Há 5 anos. Então, além dos cuidados e toda aquela preocupação que o NIDCAP trouxe, uma outra coisa que eu acho que tem mudado a visão é o método RTA, né? O método RTA tem feito um trabalho em prol disso, em mudar a visão do fisioterapeuta no contexto do cuidado que é prestado a esse paciente, justamente tentando fazer essa integração dos sistemas, né? Sem separar a assistência que a gente dá, que a gente presta. Não existe o paciente que a gente quer que se movimente, ele tem que respirar, né? Ele tem uma respiração que tem que ser com mínimo gasto de energia, com máxima eficiência, né? Ela tem que ser pano de fundo, né? Ela não tem que ser artista principal, falando como a mestra fala. Ô, Então, Gabi, Oi. pode falar, pode continuar. Então, quando a gente presta o atendimento dentro do conceito RTA, a gente já vai desse atendimento fazendo essa integração. Então, eu vou assistir esse bebê, eu vou fazer um estímulo sensório motor nesse bebê. Se é um bebê que está mais atento, eu vou sempre tentar fazer a minha conexão com esse bebê. Então, eu já estou fazendo estímulo auditivo, porque eu vou falar com ele antes de tocar nele, né? Eu vou fazer um contato visual com ele. Então, esse contato já serve como estímulo visual, né? E vou tocar nesse bebê, é um estímulo tátil, né? Tátil sinestésico, porque eu vou possibilitar que ele se movimente dentro do meu cuidado. Então, essa visão que eu gostaria de passar, né, nessa live, é deixar claro que a nossa assistência já gera essa integração do sistema sensório, motor e respiratório, né? Eu acho, eu fui clara, Mari? Não, e assim, ó, que é, eu tenho essa certeza que muitos profissionais se sentem cobrados por acelerar ou por trabalhar o desenvolvimento sensório-motor para que o bebê faça alguma coisa, que ele atinja algum marco do desenvolvimento. Mas acreditem, quanto mais a gente investe no mínimo gasto energético desses bebês, mais eles vão evoluir. E esse gasto de energia dos bebês é respiratório, o gasto aumentado, né? Em geral, é respiratório. Se ele não tiver nenhuma outra doença metabólica ou cardíaca, enfim, esse gasto de energia vai se dever à respiração. Gabi, tem uma pergunta bem importante aqui, que é o seguinte: uma pessoa perguntou e a outra disse que também tem essa dúvida. Você aspira antes ou depois de fazer RTA? A pergunta que nunca quer calar, né? Sempre Né? tem que ter aspiração. Enfim, depende da condição que eu encontro esse paciente. Se eu já encontrar meu paciente com algum desconforto respiratório e eu achar, né? Eu der o diagnóstico funcional de aumento de carga resistiva por componente secretivo, que tem impacto em oxigenação, né? Eu vou logo, prontamente, tirar essa secreção desse paciente. Para então eu poder dar assistência dar os outros cuidados. Óbvio que durante a aspiração eu posso já ir atendendo ele, né? Eu aspiro, faço alguns manuseios. Sempre quando eu vou fazer a aspiração, eu tento fazer dando cuidado, 4 mãos, peço para alguém conter esse bebê enquanto eu vou fazer a aspiração, para minimizar o estresse desse bebê, para interferir na questão da dor, né? Porque 4 mãos é uma forma de controle de dor. Então, esse cuidado é dado, mas o que vai determinar é a urgência dessa aspiração. Se for urgente, se tiver impacto em oxigenação, se esse bebê estiver bradicardizando ou qualquer alteração em sinais fisiológicos, né, vitais, eu vou primeiro aspirar. Respondi? Sim, e se precisar, vai aspirar de novo no final, né, Gabi? Sim, sim, sim. Então, não, assim, não fiquem pensando que, olha, eu trabalhei meu bebê e ele tá tão tranquilo, mas se você ausculta ele e percebe que tem bastante secreção, ele não vai se desestabilizar como se você fizesse somente uma aspiração nele, porque ele já vai estar tão organizado,
ele vai estar respirando muito melhor, bem mais tranquilo. E se for feito com contenção ou cuidado a quatro mãos, aí ele vai se desorganizar muito menos. Mas é importante que a gente esteja atento à necessidade de aspiração, sim, especialmente nos bebês intubados, né? Tá Mari, bom? teve, Fala, Mari, Gabi. teve alguma pergunta em relação à traqueostomia? Eu acho que Não, sim. eu Não? não lembro. Eu não lembro de ter visto. Ah, eu acho que foi maravilhoso, né, esse encontro aqui, né, Gabi? Acho que a gente pode encerrar. Pena que a gente não tá te vendo. Sai aí um Ah, pouquinho de novo para ver se o pessoal te vê para a gente dar tá. tchau. Vou entrar de novo. Peraí. Bom, gente, muito bom vocês aqui, viu? Maravilhoso esse encontro. A gente já está há 1h30 praticamente aí falando sobre esse tema que é apaixonante, né? A neonatologia. Eu tenho um prazer enorme de falar e de tratar esses bebezinhos, que eu sempre digo que tratar bebês é como tocar piano, porque eles são tão pequenininhos que a gente consegue esse acesso, né, ao corpinho deles globalmente. Então tá aí, Mari, Gabi. teve uma resposta, antes de eu me despedir, teve uma pergunta sobre traqueomalácia. A gente chegou a falar um pouquinho sobre traqueomalácia lá atrás, em relação ao posicionamento. Geralmente, quando um paciente ele apresenta uma instabilidade de via aérea alta, a gente tem, né, que fazer uma pressão positiva externamente para tentar dar um pouquinho de estabilidade para essa via aérea. Então, geralmente, na traqueomalácia, a gente tem que tentar posicionar esse paciente em prono ou em semilateral, né? Usando os artefatos que a gente tenha para poder gerar isso. Aí é só no curso de posicionamento da Mari, para falar desse semilateral, de como E posicionar assim, melhor. tem até um vídeo de atendimento de um bebê termo, asfíxico, bem grande, que está lá no canal da RTA, que o objetivo é chegar no prono, mas ele estava distorcendo tanto, ele já tinha tantas compensações e ele era um bebê pesado. Se eu tentasse colocar ele imediatamente em prono, certamente ia ser mais sobrecarga para ele. Então, assistam lá. Não estou lembrando o nome desse bebê agora e Ai, não não sei se tá. lembro, mas... Ah? É muito importante. Foi um atendimento bem legal esse e dá uma clareada em como a gente pode conduzir um caso como esse. Então, quem fez a pergunta da traqueomalácia tem esse atendimento da Mari no canal, então vão lá dar uma olhadinha, porque dá uma clareada bem. E foi até, acho que a Lídia. A Lídia tem um curso básico da RTA, fica mais fácil ainda, viu, Lídia? Então tá, Gabi, eu vou me despedir primeiro e depois você se despede. A gente queria agradecer muitíssimo a presença de vocês aqui mais uma vez, né, e dizer que a gente vai continuar com esse canal de comunicação. Venham assistir a Aline amanhã, vai ser maravilhoso, maravilhosa live com ela, falando sobre a evolução do filho dela que tem paralisia cerebral a partir do momento que ele começou a ser tratado com RTA, né? E hoje ele recebe bastante terapias diversas, né? E depois de amanhã a gente vai conversar com a Oaci Veronese, uma terapeuta ocupacional que faz história no Brasil e fora do Brasil, que já ensinou muita gente aqui, inclusive eu, né? Aprendi muito com ela. Então, essa semana serão essas e na semana que vem a gente vai ter mais. Um beijo para vocês e vou deixar vocês com a Gabi aí se despedindo. Mari, eu queria agradecer muito a oportunidade, é sempre uma honra poder falar contigo, aprender, é sempre uma troca muito grande. Só tenho a te agradecer a todas essas oportunidades, inclusive o meu aprendizado eu devo a você, né? Então, quando você fala que é essencial a gente ter um mestre na condução, eu só tenho a te agradecer por ter me trazido aqui, por ter sanado muitas das minhas angústias dentro da assistência que eu posso prestar para os meus bebês, para as minhas crianças, né, que não são só bebês. Eu queria dizer muito obrigada a todo mundo que participou, foi fundamental, as perguntas de vocês ajudaram muito, fizeram com que a gente conduzisse melhor e pudesse sanar as dúvidas de todo mundo e
ajudar um pouquinho, né? Trazer um pouquinho mais de conhecer, fazer vocês conhecerem um pouquinho mais do método e a forma como a gente trabalha. Enfim, muito obrigada a todos. Elza, eu respondi a sua pergunta. Lide, obrigada a todos vocês. Beijo. Beijo, gente. Foi maravilhoso o nosso encontro. Beijão. Tchau.